Espírito de Deus. Gratidão eterna a Ti, pela obra do Teu Filho, pelo amor devotado à Tua Igreja. Estamos aqui nessa noite apenas para render louvor a Ti e dizer: Senhor, muito obrigado por esse amor, um amor que não se explica, um amor que não julga, um amor que simplesmente decidiu desinteressadamente nos amar. Então hoje, nossa gratidão por tudo. Fala conosco nessa noite. Na verdade, o Senhor já está falando desde o início do culto, cada louvor entoado, ofertório, a peça, simbolizando a obra da restauração na vida do ser humano. E agora continue conosco, para que possamos ouvir a Tua palavra, uma palavra que transforma, que liberta e principalmente que nos cura, Senhor. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Nós vamos dar prosseguimento. O Espírito Santo de Deus espera que você não levante de forma desnecessária, que você esteja compromissado em ouvir o que o Eterno tem para falar com você nessa noite. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39 em diante, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Verso 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E daí por diante, nos versículos seguintes, Jesus entra no processo de martírio, de vergonha, de injúria, até o ato final, até a cruz do Calvário. Quem esteve aqui quarta-feira, teve a oportunidade de nós, juntos aqui, ouvir uma palavra que antecedeu alguns momentos, desses momentos aqui, porque antes desse momento, Jesus senta à mesa com seus discípulos, e a mesa, ela nos revelou quarta-feira aqui algo fundamental para a nossa caminhada, para a nossa relação como igreja. Quem esteve aqui e prestou bem atenção, saiu daqui fundamentado nessa palavra, na importância da mesa, onde a igreja precisa ser um lugar onde as máscaras caem, onde as nossas dores são reveladas e onde a verdade ela é tratada com graça, né? Então, hoje a gente vai dar um segmento, porque até a cruz houve alguns eventos, você já percebeu aqui nessa leitura,
alguns eventos que antecederam o ápice da obra dele. A cruz, ela traz uma revelação profunda para nós, né? E nessa noite eu quero tratar dentro desse texto. Eu poderia ler aqui todo o capítulo, mas eu quero otimizar o tempo e fazer você entender que existem lições aqui na trajetória da Páscoa que tem a ver comigo, com você. E aqui a primeira coisa que nós vemos aqui, a gente vai pedindo também confirmação a Deus sobre a palavra que Ele já liberou. Então, quando Vanessa sobe aqui e faz aquela transição do louvor para o prosseguimento da liturgia, e ela, na oração, ela fala sobre o cálice. Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Ali eu falei, Senhor, muito obrigado, porque está dentro do teu script, não no meu script, está dentro do teu roteiro, do que o Senhor quer falar com a tua igreja numa noite tão específica, tão especial como essa, né? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o colapso da cruz. Na verdade, o colapso que antecedeu a cruz, a agonia E aí o diácono Alain, aqui também na representação teatral, espiritual, né? Eu vejo dessa forma, é Deus falando através da performance teatral. Ele falou sobre o Getsemane, confirmando, o Espírito de Deus confirmando, né? A partir da Vanessa ao teatro e fazendo essa conexão aqui com a palavra. Jesus estava ali, irmãos, no Getsemane, porque quando ele sai da mesa, Jesus sabia, estava chegando os momentos finais dele. Jesus sabia que a obra dele estava sendo consumada, mas ainda ele teria que passar pela trajetória da Via Cruz, a trajetória da dor, a trajetória do abandono, da solidão, da injustiça. E naquele momento ele segue até o Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, com seus discípulos. Se você percebeu bem, eles estavam tristes, porque na mesa ali já estava acontecendo, ou melhor, aconteceu algumas coisas que apontavam um caminho, o caminho da despedida, o caminho da cruz. Eu quero que você observe nessa noite, irmãos, porque a trajetória dele até a cruz é uma trajetória que nós vamos seguir até o grande dia. Eu sempre estou falando aqui, citando, e não somente eu, alguns pregadores dessa casa, falando que o maior segredo do Evangelho é nós, seres humanos imperfeitos, tão humanos, nós cumprimos a proposta de cada vez mais parecermos com Cristo Jesus. E esse segredo fica mais relevante, porque não estamos falando apenas de Jesus, o Deus encarnado. Nós estamos falando de Jesus, o Verbo que se fez carne. Nós estamos falando daquele que desde a eternidade estava com o Pai e com o Espírito de Deus. Estamos agora também falando de Jesus, não somente no aspecto da deidade, mas Jesus humano, como eu e você. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, a palavra vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. E aí você viaja aí. Cristo foi tentado? Foi. E a tentação fala de prova. A tentação fala de testes dentro do processo humano. Então ele, no processo humano, não como Deus, entenda, irmãos, como Deus seria fácil ele cumprir a missão dele, seria fácil ele vencer as tentações, mas como homem, Deus, Lucas vai falar, o filho do homem, da humanidade dele, o escritor de Hebreus vai dizer que ele não foi vencido. Ele foi tentado de todas as formas, porém ele não foi vencido pelo pecado. Nós sabemos muito bem que a tentação precede o pecado.
Então estamos diante de um Deus que agora, como homem, se encontra no Getsemane e acontece um fenômeno ali chamado, que a medicina vai chamar de hemaditrose. Quem trabalha na área da saúde sabe disso, que tem as glândulas sudoríparas, as glândulas que produzem o suor, e ao redor dela tem algumas artérias que o ser humano, em extremo estresse, angústia e ansiedade, elas explodem simplesmente. E foi o caso de Jesus naquela noite, lá no Getsemane. Seus algozes, seus perseguidores, aqueles que seriam responsáveis não somente por crucificá-lo, mas antes humilhá-lo de toda forma, estavam a caminhos, a passo. E Jesus, juntamente com seus discípulos, ele se distancia deles naquele momento. Lucas deixa bem enfatizado isso. Ele começa a orar e ele fala para o Pai: se queres, afasta de mim este cálice. Qual era o cálice, irmãos? A vida dele, a entrega. Quarta-feira falamos sobre isso. O Espírito de Deus falou. Ele estava entregando toda a tua vida por cada um de nós que estamos aqui, na verdade por toda a humanidade, pela prostituta que está lá, que não se rendeu, pelo traficante, por aquele que está agora nesse exato momento pensando dar cabo da tua vida, por aquele que está afastado. Então naquele momento a dor maior dele não seria apenas a dor física. Imagine você, ele veio ao mundo sabendo que ia ser crucificado, e perceba-se bem, pior tipo de morte, uma morte lenta. Se você for estudar o processo da morte da crucificação, você vai ver quão terrível era. Então ele nasce, passa pela infância, pela juventude, torna-se um homem, cumpre a missão, o chamado, mas eu fico pensando no filme, na imaginação dele, o tipo de morte que ele iria passar. E nesse momento ele fala: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Então a emocionalidade de Jesus explode. É insuportável essa dor de morrer o justo, o Deus que criou, irmão, todo o universo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele agora encarnado na humanidade, ele se coloca, ele se apresenta, ele se entrega no meu lugar e no teu lugar. E não só isso, a caminho a dor física da humilhação, de cada açoite que ele ia sofrer, de cada bofetada da coroa de espinho, dos pregos em suas mãos e do processo terminal da morte de cruz. Fique pensando, irmãos, a agonia agora, porque ele estava ali se submetendo à vontade do Pai. E eu sempre, quando eu leio esse texto, eu penso que ele poderia muito bem desistir. Foi falado aqui na oração, ele poderia ter desistido, irmãos. Ele poderia ter desistido da missão. E aqui algo profundo na alma de Jesus acontece, e que nós precisamos aprender como igreja. Ele não reprime a sua dor, ele simplesmente expressa ela com profundidade. Sabe aquela dor que você sente, só que você guarda, entesoura ela para você, que ninguém pode tocar, ninguém pode acessar, que ninguém pode chegar até você, mas você guarda. E quanto mais você guarda, mais você adoece. Quanto mais você guarda, menos liberta você fica. Quanto mais reprimimos, irmãos, aquilo que nos machuca, que nos fere ou está ferindo, nós abrimos um processo de opressão, e essa opressão, ela fatalmente, ela acaba sendo uma opressão maligna. É onde Satanás, o adversário, ele tem a oportunidade de acessar mentes e almas, influenciar e dominar essa vida. E assim, irmãos,
a gente vai para o mundo espiritual. Abre esse parênteses, porque uma pessoa dá cabo da sua vida. Não? Tudo começa aqui, ó. Nós precisamos ser uma igreja que, como Jesus, como modelo, expressa de forma profunda a nossa dor. Eu sou de um tempo que ensinaram que o crente tinha que ser super-homem, super-humano. Que você não podia expressar sua dor, porque era pecado. Se você tem alguma coisa, porque era pecado, e às vezes não é, irmãos. Entenda nessa noite, o pecado também produz isso, mas nem sempre é o pecado. Então Jesus aqui, ele expressa com profundidade, ele estava sendo abandonado, ele estava solitário naquele momento, porque ele deixa os discípulos ali pedindo para que eles orem por ele, e ele volta naquela angústia, encontra-os dormindo, porque também eles eram humanos, e eles estavam com as almas deles tristes, porque eles sabiam que algo estava para acontecer. E o que nós aprendemos? Que o Getsemane, ele vai nos revelar algo muito especial, irmãos, e muito importante para a igreja, que nós como igreja precisamos ensinar, aprender mais sobre algumas verdades que fazem parte da nossa trajetória como igreja. Eu aprendi isso de forma errada, que crente, eu não aprendi na verdade, você está tendo a oportunidade de aprender. Diácono Hélio, tu estava aqui ministrando, falando. Eu sempre digo, irmãos, não somos uma melhor igreja, mas somos uma igreja diferente. Somos uma igreja que cuida, que discipula, que vai atrás. Temos uma equipe aqui de pastores instruídos, de líderes instruídos, que não podemos deixar ninguém, os perdidos no meio do caminho, que precisamos acessar essas almas e trazer elas ao processo de restauração. Porém, irmãos, a gente precisa aprender que crente também sofre. João 16:33, ele disse, no mundo passareis por sofrimentos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, saia dessa posição que você acha que crente não sofre. Poxa, apóstolo, é a Páscoa, estamos celebrando vida com abundância, sim, mas eu estou mostrando a você como igreja uma realidade. Por quê, apóstolo? Que a nossa fé não pode anular a nossa angústia. Aí eu quero ler um texto que encontra-se em 2 Coríntios capítulo 4, dá para abrir rapidamente? Esse é um texto, para mim, um dos mais fantásticos, que fala da nossa humanidade na caminhada da fé. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 9. Olha aqui, de todos os lados, esse aqui, irmãos, para mim, como cristão, depois de Jesus, é um modelo de igreja. Ele é um modelo de cristão, de crente de verdade. Olha o que ele falou, de todos os lados somos o quê? Mas não ficamos perplexos, mas não 9. Somos perseguidos, abatidos. Você pode dar glórias a Deus? Isso é o processo, irmão, como igreja. Isso acontece todos os dias, em algum momento, com você ou com o irmão. Então nós não podemos parar, porque a fé não vai anular a nossa angústia. E que orar, irmão, Jesus estava em oração, não é negar a nossa dor, mas atravessar essa dor. Em oração, aprender a lidar com tua dor e atravessar ela, mas porque a fé, a oração nos leva à dinâmica da fé. A oração vai nos alimentando. Se você perceber o texto aqui, enquanto Jesus, naquele processo de angústia, ele não estava sozinho, tinha um anjo ali com ele. Versículo 43 deixa isso enfatizado. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, ou seja, ele orava e tinha um ser angelical sustentando ele, mas a dor estava ali. Então não podemos ser uma igreja que fuja dessa realidade, porque em alguns momentos nós passaremos por algum processo de dor, mas precisamos nos aprofundar nesse discernimento que a dor que estamos passando, ou que talvez iremos passar, ela não pode retratar o nosso fim, mas é um processo
do agir de Deus na nossa vida, trazendo experiência com o Espírito de Deus, trazendo maturidade espiritual, removendo nós do jardim da infância de Deus, porque um dia começamos, eram meninos, irmãos, mas não podemos ser meninos na fé para sempre, e para crescermos, nos tornarmos adultos na fé, não supercrentes. Quem está entendendo, dê um glórias a Deus. Se faz necessário ter experiência, e muitas vezes as experiências é através de algum processo que vai doer, cara. Aprendemos que a cruz é um encontro com a culpa e também o perdão. Vamos lá no capítulo 23 aí de Evangelho de Lucas, verso 34. Botaram aqui? Uma das palavras finais na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que. Então, dividiram as roupas deles, lançando sorte. Vamos ficar com a parte A. Você seria capaz de pedir perdão? Nessa noite você é capaz de pedir perdão a alguém que te feriu? Porque a Páscoa é perdão, irmãos. Você seria capaz de se dirigir a alguém aqui dentro, ou lá na tua casa, na tua família, ou na tua relação, alguém que te feriu, que te perseguiu, que te abandonou, que te tratou com injustiça? Você seria capaz, teria coragem de se dirigir a essa pessoa e pedir perdão? Porque você vai ver que na caminhada de Cristo, o que Ele mais ensinou foi o perdão. Porque na cruz nós vamos ver isso, irmão, injustiça. Ele foi injustiçado, rejeição, ele foi rejeitado. Isaías vai dizer no capítulo 53 que ele foi rejeitado, violência. Isso tem a ver com a nossa trajetória. Mas também ouvimos: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Na minha tradução, na minha versão, está dizendo que não sabem o que estão fazendo. Traz para o hoje. Presentifica o nosso momento. Coisas que possivelmente estamos fazendo, mas o perdão, o coração de Deus está sempre disposto a nos perdoar. Lembra da oração modelo? Pai, perdoa as minhas dívidas. Eu vou parafrasear: assim como eu perdoo os meus devedores. Em algum momento ele falou, alguém pergunta: quantas vezes devemos perdoar? Ele multiplica aí 70. Não tem limite, irmão, para perdoar. Apesar da ferida, da dor, não tem limite para perdoar. Porque estamos num processo de ensaio para chegar um dia na eternidade com Ele, irmãos. E não tem como, se nesse caminho que leva até a cruz, apóstolo, o que tem a ver a cruz? Tem muito, porque ele falou: se alguém quiser seguir-me, pegue a sua cruz. Cada um de nós aqui temos uma cruz, irmão. Talvez alguns tenham mais de uma. É dolorido, é doloroso, perdão. Mas a proposta é seguirmos em frente. Espiritualmente, nesse momento, Cristo absorveu o meu pecado e nos ofereceu a reconciliação com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19. Esse também é um texto importante, porque só lemos o 17, pregamos só o 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Isso aqui é lindo, nós glorificamos. Portanto, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? As coisas antigas já... Então, por que ficamos repetindo o passado? Porque continuamos ferindo, porque continuamos julgando, porque ficamos martirizando a nossa dor, se ela já é passado. Se Cristo nos traz hoje, foi ministrado aqui também no louvor, hoje tudo se faz novo. A Páscoa, na verdade, o significado da Páscoa é passagem, é transição para algo maior, para o novo de Deus. Então, irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, rompa com o que aconteceu ontem, com o passado, vem para o novo, porque no novo de Deus tem coisas novas.
acontecendo, tem coisas novas para acontecer. Versículo 18, olha, tudo isso provém de quem, irmãos? Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem, irmãos? E nos deu o ministério da reconciliação, verso 19, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta o meu pecado, o teu pecado, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Isso é profundo, irmãos. Ele decidiu se reconciliar com o mundo. Irmãos, ele poderia pegar um apagador, apagar tudo e começar tudo de novo. Vai lá para o início, lá com Adão, Eva. Ele poderia tirar Adão do script, tira Eva, vou fazer novo Adão, vou processar tudo de novo, mas ele continuou ali. Então, de Gênesis, Apocalipse fala dessa obra de reconciliação. Então, irmãos, em nome de Jesus, a cruz, ela trata nossa vergonha, nossa culpa e também, até mesmo nossa autoacusação. Tem gente que não precisa nem do diabo acusar ela mesma se acusa, irmão. Então, não importa o que você fez, vem para o novo de Deus, sabe? Abre o teu coração. Se alguém te acusa, o inimigo te acusa, Deus já te perdoou. Posso ouvir um amém? Porque agora eu vou para a alma, eu vou na leitura emocional. A cruz é o lugar onde a culpa deixa de ser destrutiva e ela passa a ser uma ressignificação de perdão. A palavra ressignificar significa dar sentido a alguma coisa. Então não importa o que você fez, a todo momento o Espírito Santo quer nos acessar para gerar um novo sentido. Com qual propósito o Espírito Santo quer? Recomeçar. Abrir mão do velho, abrir mão das feridas, abrir mão da autoacusação, abrir mão da culpa, abrir mão do julgamento e seguir, irmãos. Não tem como. Por isso que eu volto para Paulo lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 13, ele disse, não que eu tenha alcançado, ele sabia que estava num processo espiritual, de amadurecimento espiritual. Paulo sabia quem ele foi no mundo, o que ele fez. Ele, em alguns momentos ele vai dizer que dos pecadores ele foi o principal, mas Paulo decide abrir mão da tua própria autoacusação e seguir em frente. É o que a igreja, nós como a igreja, precisamos, irmãos, elaborar isso de uma forma espiritual, de uma forma madura. Pare de se culpar, irmãos. Pare de se culpar. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas não são esmagadas pela culpa. Já tem o mundo e o diabo, irmão. E às vezes você e eu nesse processo. Mas é um lugar onde as pessoas devem ser conduzidas ao arrependimento saudável. Foi ministrado aqui também na peça. Deus está falando nessa noite de um arrependimento genuíno também. Você se arrepender genuinamente, irmão, e seguir em frente, porque sem a cruz, é o que a gente tem mais pregado aqui, a igreja, ela vira um tribunal. E você sabe muito bem que o tribunal só serve para quê? Julgar e sentenciar. A igreja não foi criada para isso. A igreja ela nasceu para restaurar o ser humano. A igreja nasceu para ser o ministério de reconciliação. Então a igreja não pode ser outra coisa, porque com a cruz ela se torna um lugar de restauração. Lembra dos 2 ladrões? Um se arrependeu genuinamente. E Jesus falou, hoje você estará comigo no paraíso. Então a igreja é um lugar de restauração, não de condenação, irmãos. Você já tem alguém, nós já temos alguém que quer nos julgar o tempo todo. Tiago 4,12, pode botar para mim esse texto aí, mídia, rapidinho. Olha o que Deus vai falar. Tiago capítulo 4, verso 12. Há apenas quantos? Quantos, irmão legislador? Você sabe o que o legislador faz? É os deputados, políticos, leis.
só apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e... Mas quem é você para julgar o seu? Tem alguém entendendo aí o processo do Espírito de Deus? A igreja é esse lugar, irmão, não um tribunal. Só tem um que vai julgar todos e todas as coisas. 2 Coríntios, verso 5, verso 10. Eu já estou fora do script. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois alguns ou todos? Devemos comparar, aí sim, agora sim. Diante do... Qual tribunal, irmãos? É humano? Para que cada um receba de acordo com o quê? Por meio do corpo, quer boas e quer más. Então não podemos mais perder tempo julgando. A igreja, irmãos, a começar de mim e de você, a gente tem que entrar no processo de restauração. Você está entendendo que Deus está falando com você? Entender que Deus está agindo, irmãos. Entre a cruz e a ressurreição houve um momento de silêncio. Isso também tem a ver com a gente. Você imagine você. Eles estavam ali naquele momento do Getsêmani, tristes. Jesus é entregue, eles reagem, você vai ver mais à frente. Teve um que cortou até, decepou a orelha lá do servo dos sacerdotes. Jesus foi lá, fez uma cirurgia naquele momento. Jesus segue em frente na missão dele. Mas depois Jesus vai à cruz e fatalmente ele morre. Até Jesus ressuscitar, irmãos, houve um momento de silêncio, de expectativa, de esperança, porque Jesus havia falado com eles: importa que o Filho do Homem padeça, se faz necessário para que a obra de Deus se manifeste e seja completa. Imagine você 3 anos seguindo ele, 3 anos sentindo a presença de Deus, 3 anos vendo os milagres, 3 anos recebendo ministrações de fé e de esperança para uma eternidade futura. E de repente ele, o autor e consumador da nossa fé, morre. Vem o silêncio. Esse silêncio é desesperador. Talvez você está aqui nessa noite, por exemplo, podemos grifar dessa maneira, você está passando por um processo muito difícil, extremamente difícil na sua vida. Só que você, no processo da tua dor, você fica perguntando: Senhor, até quando? Alguns até dizem: será que Deus esqueceu de mim? E aqui, irmãos, nesse momento, no processo entre a morte e a ressurreição, emocionalmente esse silêncio é o lugar da dúvida, da ansiedade e de uma sensação do abandono. A gente vai para a alma, que eu gosto de trabalhar muito isso, porque somos corpo, alma e espírito. Na leitura emocional, ou seja, na nossa alma, representa o vazio. Esse vazio de quando não há uma resposta e quando precisamos superar uma espera. Se coloque agora no lugar dos discípulos. Quantas promessas eles receberam? Volte para você. Quantas promessas você recebeu de Deus na tua vida? Só que você está no processo também da dor, do vazio e da espera. A ansiedade vem. Quando Deus vai responder? Quando o meu milagre vai acontecer? Quando minha realidade vai mudar? Irmãos, trace um paralelo com essa perspectiva. E diante dessa realidade, nós como igreja precisamos aprender. Olha que o Espírito Santo foi me dando. Respeitar o tempo da dor. Precisamos respeitar, irmãos. Apóstolo, parece que a Páscoa é uma apologia do sofrimento, não, de aprendizado. Na verdade, irmãos, se você for mais perspicaz, mais sagaz, você vai ver que a gente não perde nada. A gente está sempre aprendendo, até mesmo no processo da dor. Então, precisa, se faz necessário, respeitar o tempo da dor e pararmos de ser uma igreja que dá respostas
prontas para tudo. Tem coisas, irmãos, que não temos resposta. Vamos ser sinceros, tem coisas que no momento, como igreja, não temos respostas. Quando alguém chega para você e, por exemplo, pergunta: por que eu estou passando por isso e Deus ainda não respondeu? Por quê, irmãos? Tem coisas que ainda não temos respostas, mas precisamos respeitar o processo da dor, porque mesmo diante das calamidades, da injustiça, do abandono, da dor, seja lá o que você está passando, Deus está trabalhando o tempo todo, Deus está agindo, mas principalmente o Espírito de Deus está procurando nos ensinar algo muito mais sublime por detrás da dor. Então a dor, irmão, como a de Cristo, que culminou com a morte da cruz, não é o fim. Nós poetizamos, e está aqui, ó, o Redentor vive, posso ouvir um glórias a Deus, somente quem crê pode dar um glórias a Deus. Irmãos, Ele vive, mas isso não pode ser algo poético, isso tem que ser tratado aqui dentro, nas nossas experiências com Ele, diante da dura realidade da vida. Estamos num mundo malignizado, humanidade decaída pelo pecado. Como sobreviver, irmãos? Tem coisas que você ouve, que você sabe. Um dia desse mesmo, eu estava vendo assistindo uma reportagem de um grupo de irmãos que saíram de uma espécie de culto, de uma festividade, saíram num ônibus, obviamente um ônibus alugado, e morreram no meio do caminho. Houve uma tragédia. Vai explicar isso, irmãos? Vai buscar resposta para isso? Se você tentar buscar respostas para isso, você entra em crise. Você coloca desconfiança na obra de Deus e quem Ele é. Cantamos a soberania, Ele é soberano. Eu falei a semana passada, se Ele é soberano, irmãos, Ele faz o que bem quer diante da criação dEle, mas Ele não faz nada aleatório, nada por fazer, tudo, até mesmo no processo da dor, tem um ensinamento divino por detrás disso. Então não busque respostas, respeite a dor, respeite o tempo de Deus na tua vida, porque eles estavam ali agora. Eu fico imaginando, vou viajando, irmão. Ele morre na sexta, o sábado entra o processo de ansiedade e espera, e a gente canta, mas no domingo Ele ressuscitou. Mas entre a morte e a ressurreição tem o silêncio profético, onde Deus está trabalhando na tua vida, trabalhando na minha vida, trabalhando na nossa espera, trabalhando na nossa ansiedade, trabalhando na nossa perspectiva de vida, trabalhando nas nossas expectativas. Ficamos afoitos, irmãos. Então, nessa noite, entenda, nem todo silêncio trata-se da ausência de Deus, mas é um momento onde Deus, eu já preguei, já falei sobre isso, onde Deus está gerando um milagre. Só que ficamos focados só na dor, onde muita gente está se perdendo. Muito crente não suporta, se desvia no processo, porque só foca a dor, só repete a dor, entra no ciclo que nós falamos na leitura emocional, um ciclo de repetição, um ciclo de auto-vitimização. Que está doendo, que eu não vou suportar. Aí a pessoa adoece, a pessoa vai perdendo a fé, daqui a pouco ela volta, irmãos, para onde ela sai. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é o evento que nos proporciona a reconstrução de uma nova vida. Quando Cristo ressuscita, tudo muda na vida deles. Maria Madalena, quando chega lá, cara, são dos textos mais sublimes, quando ela chega e ela vê o anunciamento daqueles seres angelicais. Por que você está procurando aqui, no meio dos mortos, aquele que vive? Você entende isso, irmãos? Eles estavam lá desolados, desiludidos, perderam a esperança, e assim somos nós, na nossa caminhada como igreja, irmãos. Por isso que a igreja precisa trabalhar entre a realidade e o espiritual e a fé. Existe uma realidade, mas precisamos caminhar pela fé, precisamos continuar, irmãos, porque existe uma promessa sobre a vida da igreja, existe uma promessa sobre a nossa vida. A ressurreição é o ápice
de todo o processo de Deus para nós. E aí nós vemos ali o Cristo ressurrecto, demonstrou para eles que poderiam recomeçar. Eu falei de manhã, eles estavam desiludidos. Pedrão, um impulsivo, influenciou a equipe, tirou a roupa, vamos pescar de novo. Jesus tirou aqueles homens há um tempo, há 3 anos atrás, daquele estigma, daquele modelo de vida. Jesus falou: vocês agora, doravante, serão minha igreja, doravante, vocês serão pescadores de alma. Mas quando ele morre, desiludidos, 2 discípulos no processo, na caminhada de Emaús, desiludidos, Jesus ressuscita, vai atrás de 2, depois ele vai encontrar com o restante da equipe, desiludidos, sem esperança. Isso tem a ver com a nossa realidade, irmãos. Ele não esqueceu de nenhum deles. Como nessa noite ele não esqueceu de você, não esqueceu de mim. Então a morte não tem a palavra final, porque a ressurreição, ela restaura o ser humano. Ela restaura a nossa esperança. Posso ouvir um amém? Ela traz o sentido para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Então precisamos fazer nessa noite uma retomada de vida, irmãos. Os discípulos estavam lá naquela posição, e aprendemos que na mesa, quarta-feira, quem esteve aqui, a gente reata as nossas relações como igreja. Aqui a mesa aqui, nós vamos sentar, a gente reata nossas relações. Eu falei quarta-feira como vamos salvar, iluminar o mundo, como ele falou, como ele nos ensinou, se ainda existem quebras de alianças entre nós, existem desamor, desrespeito, não existe honra. Então a igreja precisa amar mais e amar a si mesmo, porque só poderemos amar o mundo e ir atrás do perdido se nós amarmos a nós mesmos. Pararmos com o julgamento, entendemos que realmente a igreja não é um tribunal, a igreja é um lugar de doentes que precisam serem restaurados para ter um encontro genuíno com Cristo. Então na mesa nós reatamos essa relação. Na cruz Deus está tratando, Deus tratou na verdade nossa culpa. No sábado Deus trabalhou na vida dele no silêncio, e na ressurreição ele nos devolve a verdadeira vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem vai servir os elementos em nome de Jesus, já fiquem prontos.